estamos aqui no Espaço Petrobras de Cinema, lançamento de um filme, e não é qualquer filme, filme Narciso, filme do cineasta brasileiro que vem já marcando história na luta mesmo, na inclusão do negro na sociedade. Olha lá, o protagonista tá ali, ó. Seu Jorge, esse filme que é de um taubatiano, Jefferson D, né? 7º filme dele, longa-metragem. E nós estamos aqui em São Paulo na Van Premier. Eu, André Ferreira, Luiz Claudio Daniel, Varusca Neves, Márcio Bacari, a Leila, um grupo de cineastas da cidade do Jefferson D. Nós viemos prestigiá-lo, né? E também, quem sabe, né, fazer uma campanha para que Taubaté possa receber esse filme e outros, né? Porque já está aí também em linha de produção, na edição, o filme Carolina, né? Esse filme que é importantíssimo, que ele faz agora dentro do longa-metragem, um trabalho de valorização dessa escultora brasileira, a primeira mulher negra a ter o nome registrado no mundo, né? Recentemente, esse ano foi homenageado também pela Unidos da Tijuca. Então já está na hora da sessão, vamos ver como vai ser esse lançamento, vai ter um bate-papo com o Jefferson e se puder a gente também vai conversar com ele, vai registrar para a TV Cidade. Acho que gostei muito de ter feito parte ter sido convidado, porque o que a gente faz na Educafro, além de lutar pelos direitos humanos, é também acreditar que a educação é o único caminho que transforma vidas. Eu estudei no pré-vestibular, no cursinho comunitário, que é o carro-chefe da Educafro, e depois fui aprovado no vestibular, me formei pela Educafro, acabei me apaixonando e vim trabalhar na organização. Então acho que tem tudo a ver com a minha trajetória. Então, para a gente começar, eu quero convidar aqui duas pessoas muito importantes para que esse projeto desse certo. A primeira pessoa que eu quero convidar é a Ju Colombo, que é a nossa Carmen do filme. Na TV, eu tenho uma pergunta. Jefferson D, um dos mais relevantes diretores afro-brasileiros do cinema contemporâneo. Jefferson D aborda de forma consistente temas ligados à diversidade, à identidade e à cultura negra. Seu primeiro longa-metragem, Brother, estreou na 60ª edição do Festival de Berlim. Também dirigiu M8, Quando a Morte Socorre a Vida, lançado pela Netflix, seguida por Dr. Gama, produzida pelos Estúdios Globo. Em 2026, Jefferson D também irá lançar o longa Carolina, sobre a escritora Maria Carolina Jesus. Como é que foi a cozinha da criatividade para pensar essa história? Bom, gente, primeiro, obrigado por vocês estarem todos estarem aqui. 2 ou 3 quadras para baixo aqui. E isso há muito tempo atrás. E nos anos 2000, eu lancei nessa casa aqui um manifesto do cinema brasileiro chamado Dogma Feijoada. Que é um documento muito importante do cinema brasileiro até hoje, passados mais de 25 anos. Então, eu acho que tudo isso, respondendo a sua pergunta, é muito inspiradora para mim. Esse menino preto de Taubaté. Aê! Taubaté! Não, André! Mas esse menino sonhador, e eu sinto falta no cinema brasileiro, nesse espaço maravilhoso do cinema brasileiro. Eu me orgulho muito de fazer parte, mas eu sinto falta que crianças pretas, que jovens pretos possam sonhar, possam desejar outros caminhos, né? Então, acho que o filme Narciso, a vontade de fazer esse filme é nesse lugar de, poxa, a gente ficou 90 minutos aqui vendo um filme com pretos e pretas retintas e nenhum deles morreu. Para mim, isso já é absolutamente revolucionário. Boa. Ju,
O filme também é uma investigação sobre as masculinidades, né? Como é que foi para você representar essa matriarca que acolhe e tenta apontar caminhos, mesmo não sendo a mãe biológica, e, sobretudo, que tipo de referência você traz junto com você? Porque eu acho que atuar também é invocar alguma coisa que está dentro da gente, né? Então, como que você conecta isso? Bom, eu quero primeiro agradecer muito, acho que é muito importante a gente tomar contato com uma obra que traduz tanto a gente, né? Latino-americano, brasileiro, africano, né? E eu penso que essa coisa, né? Quando você vai defender um personagem, uma parte dessa pele, ela é nossa, né? Ela é uma pesquisa nossa. E essa personagem, a Carmen, ela é muito da nossa ancestralidade, da nossa referência familiar, né? É muito difícil ter alguém aqui que não tenha uma vivência com uma Carmen ou que não seja uma Carmen. Muitas de nós somos, né? E essa relação da nossa experiência de vida com a história que vai ser contada, né? Ela acaba sendo muito determinante, assim, né? Essas escolhas, elas vêm do nosso imaginário, né? O Jefferson, ele fala muito isso, assim, nas entrevistas, né? Que ele, enquanto diretor, regente, ele tem a história, né? Mas a gente é muito cúmplice de entender o quanto ele confia que aquelas pessoas escolhidas por ele vão contar aquela história com a maior propriedade, apropriação possível, porque é a nossa história também, né? Mas para mim é muito difícil não olhar talvez uma segunda camada de desigualdade social ali naquela narrativa, um pouco do lugar que eu acho que, Gil, você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a nossa história conta que quem criaram as pessoas que inventaram o racismo foram as mães pretas, né? Esse Brasil, na verdade, ele foi criado e foi acalentado por seios de mulheres negras durante toda a história. Então aí vem essa personagem que é a Carmen, que representa muito disso, né? Que fez com que fosse possível a elite paulista, por exemplo, rica, criar essa locomotiva econômica. E aí olhando um pouco para isso, né? Porque esse menino de Taubaté, que me parece que está numa casa ali, uma cuidadora temporária, né? Vindo para adoção ali. Mas como que você pensa essa relação entre ele enquanto feliz ali na casa da Carmen, mas ao mesmo tempo almejando também ter uma ascensão social e também ter uma família, que é um privilégio que poucas pessoas negras, né, até hoje, dias de hoje, ter uma família completa, né, é um desafio, né? Então como que você vê também essa intersecção com a desigualdade social? Ou com bonecos. É difícil para a gente criar um filme em que eu aborde diretamente isso, né? Sem dúvida, óbvio, o Narciso é meu filme mais pessoal, né? É o mais, tanto é que todo filme brasileiro a gente começa o filme e tem muitos patrocinadores no começo e tal. Nesse caso não tem, né? Porque a gente até tinha a possibilidade de ter alguns apoiadores do filme, mas assim que eu fui conversar com alguns, eles falam: você quer fazer um filme com gênio e tal, tipo Disney? Eu falei: não, eu gosto da Disney, mas não é exatamente isso, né? Então, para mim, essas referências todas, ela vem da desigualdade social, mas também vem de temas que não foram tão bem abordados. Por exemplo, como as religiões de matriz afro, né? A gente tem um gênio que é meio Oxóssi, né? Então tem uma certa... Mas ao mesmo tempo tem o mito do Narciso, né? Tem, para mim, uma das referências é o quadro do Caravaggio. Quando eu vi o quadro do Caravaggio, eu fiquei muito impressionado com aquela imagem e tal. E talvez a grande diferença social foi que o Narciso, da mitologia, e quem puder leia sobre, enfim, toda a mitologia grega, mas particularmente essa história do Narciso, é um garoto jovem, né, um pré-adolescente, um adolescente,
que se apaixona por sua própria imagem, né? E se vê muito belo. E os jovens negros no Brasil, a gente não se apaixona, pelo contrário, a gente não gosta daquela imagem que a gente vê. E, por exemplo, no cinema brasileiro, né, que o cinema é espelho de uma nação, eu não gostaria de ser um Zé Pequeno, eu não gostaria de ter minha cabeça com saco e sendo torturado como no Tropa de Elite. Então é necessário, não que isso não seja importante, pelo contrário, isso é um lugar do cinema, mas o Narciso fala de outro lugar, outras possibilidades, né, que não a violência física. Cláudio Abino e Ariel Henrique que cuidaram do som do filme. É um filme de muito silêncio, não sei se vocês perceberam. E é um filme muito desafiador, porque a gente está aqui, mas a gente fica pendurado nesse aparelhinho aqui e a gente evita o silêncio o tempo todo, né? Então o filme tem essas referências todas, de eu buscar no mito essa referência para explicar quem sociologicamente, quem antropologicamente nós, pretos e pretas, somos nesse país, né? E mostrar, né? E exibir, e debater, propor o debate, né? A primeira imagem do filme, talvez, acho que a gente nunca viu uma criança preta tão perto e tão grande, e a gente fica olhando para ela, a primeira imagem do filme, primeira não, né? Mas as primeiras, fica ali contemplando esse menino preto. Eu acho que para muitos de nós, assim, ele não falou nada, nada acontece. Então, essa experiência que essa sala proporciona no seu home theater em casa, no seu aparelho celular, no tablet, não é possível, né? Mas aqui, essa sala, esse templo sagrado, permite a gente ficar olhando para o rosto desse garoto durante quase um minuto. E para mim tem um significado, para a Ju tem outro, para cada um e cada um acho que tem um significado diferente, né? Um filho recentemente, assim, né? Numa situação quase ímpar, porque uma pessoa muito feliz, estava estudando fora do país e tudo mais, e tinha uma síndrome, sabe? Mas foi um menino preto que construiu uma trajetória de felicidade, e quando eu vejo esse menino estampado assim, sabe, a trajetória dele, ele descobrir depois na imagem dele a referência de felicidade, né? Isso é uma cultura que a gente precisa resgatar em nós. E a gente precisa ter um exercício de resistência, de fazer valer, porque as pessoas querem, assim, fazer isso não existir. E se a gente parar e prestar atenção, essa nossa cultura é uma cultura muito dominante, muito dominante. A gente vê, sei lá, a referência do samba no Brasil, para o brasileiro, no mundo. E aí, mesmo sendo apartado, mesmo sendo silenciado, a gente cria a condição de acontecer e as pessoas vão atrás disso. Então, a gente precisa fazer valer essa cultura que está tão bem colocada aqui e fazer com que as pessoas respeitem, não pela violência, pela agressividade, mas pelo orgulho. Eu assisto um filme desse e eu sinto orgulho do lado Carmen da minha vida, sabe? Com todos os conflitos. E eu penso que isso é muito, muito relevante. Eu nunca escrevi isso, não está escrito isso no roteiro. Mas tanto o Cabenguele, tanto o seu Jorge, tanto o Arthur, que é um garoto, a gente orientava mais, mas a Ju era a nossa condutora nesse lugar, né? Então, e é de fato que vocês veem na Carmen, é o que está, é o que imprimiu, né? É o tão fácil e tão difícil, né? Eu acho que todos os filmes que a gente ama sobretudo porque a gente ama aquele ator, aquela atriz que fez o filme, né? A gente ama o Scorsese porque a gente ama o De Niro, né? Ou o Leonardo DiCaprio. Mas, assim, é um pouco desse lugar que essa referência, né? Pra gente, nesse filme em particular, o que a Ju traz, a mágica que ela fez, foi um filme que, primeiro, eu nunca
vivi tanto no silêncio, né, durante o filme, e nunca chorei tanto durante as filmagens, né? Porque para mim, em muitos momentos, era surpresa o que eles estavam fazendo, né? Era novo para mim, era novo para a relação, era um jogo entre eles mesmo, né? Importante. Um pouco nessa chave, você está falando dessa cocriação, né? Que a Ju foi co-criadora em alguma medida também. Eu queria um pouco que você falasse sobre essa escolha de trabalhar majoritariamente com atores negros, né? Você tem uma carreira longa discutindo temáticas envolvendo temáticas negras e optando sempre por trazer a gente para a tela, né? Que numa posição que não é uma posição vinculada à violência, como você mesmo trouxe, né? E aí você falou que esse filme é um manifesto muito pessoal seu, mas aí você foi meio passando, então eu queria que você falasse um pouco sobre, talvez, a inspiração para isso, né? Eu acho que quando a gente toma alguma coisa como causa, isso geralmente tem raízes muito profundas. Eu acho que, não quero te constranger, mas talvez trazer um pouco dessa referência que motiva e que mantém essa chama aberta de fazer esse cinema, que em alguma medida é um cinema revolucionário, por escolher um grupo que normalmente é colocado numa posição inferiorizada. Bom, primeiro eu falo do que eu conheço, né? Das minhas referências mesmo, né? Minha mãe, meu pai, meus tios, boa parte dos meus amigos e amigas. Mas essa é a minha contribuição para o cinema brasileiro. Eu tenho essa consciência, eu adoro Walter, Kleber, meus primeiros produtores foram Cacá Diegues, Daniel Filho. Então, assim, me orgulho muito, Glauber, né? Teve uma sessão na Bahia incrível. Mas essa é a minha contribuição. Em geral, as pessoas negras num filme, geralmente elas estão em relação a uma pessoa branca. Como muitas mulheres, quando a gente vê um filme, as mulheres estão em relação a um homem. E eu queria fazer um filme onde um negro está em relação a outra pessoa negra. E é dessa troca. Eu acho isso muito revelador para os brasileiros, né? Então, acho que fazer filmes com pessoas pretas brasileiras, pretas retintas mesmo, assim, onde você não vai no clichê de que eles vão dar tiro, ou tomar tiro, ou vão ser chicoteados. Vai na cultura, né? Você vai num outro lugar. E eu acho que isso é interessante. No Cinecista, no Cinemático, no Multiplex, é legal. Você é Brasil também. É interessante isso. E eu, particularmente, tenho experimentado isso também fora do Brasil, de exibir meu filme fora do... Né? E as pessoas, nossa, no Brasil os pretos não morrem também. Eu sei que sempre eles morriam no final, né? Então tem um outro lugar também possível de construir um cinema brasileiro. É esse o meu orgulho, né? Dessas possibilidades que também a maturidade me permite, né? Então esse é o meu 7º longa. Tenho aprendido muitas coisas dirigindo novela na TV Globo. Tenho tido também o privilégio, a conquista de dirigir histórias incríveis, né, na TV Globo. Novela mesmo, novelão mesmo, Garota do Momento, Além da Ilusão, Larissa estava lá com a gente, Ju em Bom Sucesso. Então tenho tido essas possibilidades que me ajudam. A televisão me ajudou também, dirigindo pessoas pretas, histórias pretas, a conversar com 50 milhões de pessoas. Mas aí quando eu venho para o cinema, eu sei que eu posso dar um passinho a mais, né? Ousar em algumas coisas, propor alguns silêncios, né? Que na TV não é possível, né? Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei que logo no começo, né, a gente só fazia lá figurino, teste de figurino, caracterização, né? E começa uma desconstrução, né? Você vai se emprestando, assim. E eu lembro que eu estava com a Lena e a gente vendo ali o figurino e tal. Aí ela foi, colocou. E eu, gente, nossa, como é? Aí o Jefferson veio, olhou e falou assim, isso mesmo, tá a cara da minha tia. Eu falei, pô, então aí você começa a entender, né? Os personagens têm nome de... O Joaquim é o nome do meu avô, enfim, a família inteira lá. Você começa a entender, né, onde é que está a cabeça dele, né? E uma outra coisa que é muito relevante, a gente não pode nunca deixar de falar, que é essa construção feita pela nossa fotógrafa, Lilis, que é um ser humano feminino que tem, assim, uma seta, né, no lugar do olho,
e ela conta aquela história, ela é tua maior parceira assim, em cena, porque ela te posiciona, né, num lugar onde o diretor escolheu, mas onde ela entende que você vai estar livre para dar o seu melhor e ela vai construindo com você. Isso é muito importante, é muito relevante. Quando a gente sonha, por exemplo, a gente tem o cenário do nosso sonho, né? A gente tem a relação com as pessoas, a gente tem uma trilha que às vezes, meu amigo estava falando, cara, mas é impressionante, né? Porque tem o silêncio e tem a gota da água, né? A gente ouve a gota, e isso é a trilha da vida da gente, né? E a gente ter uma fotógrafa que vai conduzindo isso junto com a gente, sabe, construindo, é muito nobre, é muito digno. Você ter o direito de fazer imprimir o teu sonho, a tua referência, a tua contribuição, né? Você não está lá só a serviço do sonho de outra pessoa. Parabéns, né? Claro, um filme diferente, como são os seus filmes. Quando terminou, eu, enquanto militante da palavra, me perguntava por que tanto silêncio? Por que o Jefferson não fala da questão racial? E aí, essa coisa maravilhosa, né? Esses olhares que contam tudo, essa lágrima que conta tudo, esse gênio que aparece no sonho, né, que fala uma outra linguagem. Essa coisa que eu já percebi em vários outros filmes seus, né, de pegar o discurso verbal, né, que a gente tanto anseia, né, de ouvir, né, e fazer dele algo diferente para a gente, né? Quer dizer, a pergunta é: como é que você transforma o discurso racial em silêncio? Não adianta coçar a cabeça. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? E eu tenho muita raiva no coração, tenho muito ressentimento, tenho muita coisa ruim aqui dentro. Que bom que eu faço cinema. Bom. E eu também acho que eu não tenho essa resposta. Não sei por que esses atores foram propondo esses silêncios, que acabava o texto, e o Joaquim ficava, e aí o Bucaça entrou num lugar que me interessava, e que eu descobri que me interessava. Nós negros e negras gostamos muito de falar. Quem já foi no churrascão, numa feijoada, sabe como, né? Uau! É tudo muito animado o samba, né? E eu senti a falta desse lugar do silêncio, de falar de uma outra dor. É um filme sobre a tristeza, né? É um filme sobre uma dor. Para mim, nós, pretos e pretas, na América, lá do Canadá até o Uruguai, a nossa história é fundada na dor. É fundada na dor. Para começar a contar a minha história, eu tenho que começar a contar sobre dores, muitas dores. No navio, que chegou na Bahia, chegou no Caribe, chegou nos Estados Unidos. Então, eu queria falar dessa dor. Não do jeito que os meus colegas, não, principalmente os não negros contam, que é importante, que está lá nos filmes deles, mas eu queria falar de um outro lugar. Queria falar dessa dor silenciosa, né, desse lugar. E confiando que esse elenco conseguiria transmitir em toda a nossa equipe, na montagem, na trilha sonora, que é importantíssima nesse filme, e que esse silêncio falasse alguma coisa. E acho que para a gente aqui, todos nós, o silêncio hoje é muito desafiador. Fazer silêncio é muito desafiador.
no sarau da Coperífera, já não vou lá há um tempo, mas está escrito lá atrás: o silêncio é uma prece. Tinha um banner, sempre teve um banner lá. A senhora já tem? Tá lá. Né, então, mas tinha lá no sarau. Isso sempre, eu me lembro dessa imagem, o silêncio. E eu acho que toda vez que a gente faz silêncio, a gente começa a ter um contato muito barulho. E essa sala nos proporciona essa experiência do silêncio. A perspectiva da direção fotográfica é tudo. Então, não precisa mesmo responder. Na minha intenção está no tudo, e as pessoas têm que começar a se colocarem em outras perspectivas, sem desconstruir o que está dado, o que foi posto, o que pode ser construído. Então, trazer outros imaginários para se revolucionar é extremamente importante. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, sabe, Veloso? Você falou muitas coisas da Gil Colombo, mas você esqueceu de falar para mim da coisa que é muito primorosa. Ela é uma artista soca. Né? Ela é uma artista soca, Soque Silva, do Departamento de Artistas Nacional, né? Então, vim aqui te prestigiar, muito bom. E você trouxe um aspecto, quando o Veloso traz, para mim ficou muito marcante. A gente pode ter muitas construções, as pessoas podem não concordarem comigo, mas eu acho que de vários imaginários que a gente pode refletir, você deu uma resposta, para mim, muito importante, que é assim: olha só, branquitude querida, maravilhosa, vocês podem ter tudo, mas dinheiro não traz felicidade, não traz amor, não traz essa construção diária que potencializa e ilustra a alegria de ser esse povo brasileiro que é diverso e que é preto. E quando você coloca essa questão do afeto, só engrandece. Então, que felicidade poder estar aqui e prestigiar vocês, né? Você como é dito. Ai, querida, Namyo Horengekyo. Muito bom, muito bom. Direção, produção, fotografia, trilha. Está muito coeso, está muito, enfim, é um bloco, né? Vocês entregaram um pacote completo. A minha pergunta, na verdade, como pessoa branca, o que me chamou muita atenção nesse menino, primeiro, ele começa mudo, né? Todo mundo fala e ele não fala. Ele não fala durante muito tempo, ele vai falar, já está quase no meio do filme. Me chamou muita atenção. E quando ele fala com o gênio. Nossa, foi como uma faca no meu coração, que ele pergunta: e pode ser uma família branca? Me arrepiou. Enfim, muito dolorido isso para uma criança. E aí me veio a pergunta na cabeça, assim, as crianças pretas querem ser brancas, ou as crianças pretas precisam ser ouvidas só, ser vistas? Porque, inclusive, o gênio fala para ele, você pode ter o que você quiser, desde que você não se enxergue quem você é. Né? A hora que você se enxergar, acaba o encanto. E você volta a ser o menino preto, o menino com a família, que não é a mãe que não é sua mãe, enfim. É um conflito muito grande desse menino, muito dolorido, muito, obviamente, óbvio que eu sei, mas me chamou muita atenção. E eu queria saber isso. As crianças pretas querem ser brancas? Ou elas acabam querendo ser branca porque, enfim, é o que a sociedade impõe? O filme começa com uma rejeição, né? Ele começa sendo devolvido, né? Então, assim, ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta, né? E o nosso menino Narciso não gosta. Por que ele foi rejeitado? Não, por um casal branco. Por um pais, né, adotivos ali. E essa relação com a rejeição é algo profundamente doloroso para qualquer ser humano. E nada mais verdadeiro do que o espelho, né? Você se arruma para
no cinema, tal, e você passa em frente ao espelho, e aí vem a verdade. Então, acho que o espelho, né, no mito do Narciso, mas o espelho nas nossas vidas é sempre esse lugar da verdade. Saber da verdade é sempre um lugar delicado, né? Nesse sentido, acho que foi minha construção, né? Talvez na nossa vida a gente não tenha esse espelho tão rapidamente, né? Mas a gente ao longo da vida vai se conhecendo, vai se percebendo, né? Nesse sonho do Narciso, nesse sonho que ele vai se conhecendo, os limites todos, então, do que ele deseja. O Gênio fala, cuidado com o que você deseja. Eu adoro essa frase, a gente escreveu, né? Assim, mas no fundo é isso, cuidado com o que você deseja. A gente foi se habituando também a usar o silêncio como uma tecnologia. O silêncio hoje na vida da gente ela é uma tecnologia muito refinada. Eu consigo falar algumas coisas aqui sem dizer uma palavra. E com o meu sanguinho no olho aqui, sabe? Para que as pessoas compreendam o meu espaço, o meu limite, a minha performance no mundo e respeitem isso. Então eu acho que a gente está assim, tendo a oportunidade de entender a importância da gente ter mais disso, né? Sair de uma arte. Claro que a gente tem muita coisa maravilhosa, né, gente? Mas a gente está falando do que pode vir, né? Uma arte estereotipada para uma arte autêntica, né? Para uma arte visceral, que de fato nos represente, né? Eu vi uma coisa muito legal quando eu fazia faculdade, Jefferson, que cinema, para fazer sentido, tem que causar incômodo, né? Tem que te mexer de alguma maneira. E aí tem um autor tem um autor sociólogo chamado Horácio Nogueira que vai trazer uma diferenciação entre o racismo no Brasil e o racismo norte-americano, chamado preconceito de marca e de origem. Ele vai discutir sobre como que no Brasil a humanidade da pessoa negra, ela sempre foi negada. E você traz essa discussão para trazer essa humanidade de novo e não esse lugar do violento, do agressivo, né? Desse que é um não lugar, né? Que a ideia do negro na história do Brasil foi sempre ser coisa. Eu não acho que as crianças negras elas querem ser pessoas brancas. Eu acho que as pessoas negras, as crianças negras, especialmente olhando no filme quando eu vi, elas querem ser vistas como pessoas. Eu acho que a rejeição é uma negativa. E aí, eu ouvi você falando sobre como foi doloroso ver, mas é assim a vida das pessoas negras. Eu acho que talvez se trata de expor o nervo que talvez a política da branquitude ela tenta jogar uma pá de cal em cima, né? Então, mas na verdade está lá, né? Numa tentativa de criar uma narrativa. E aí assim, eu entendo, Ju, que todos nós somos brasileiros e que a gente tem que defender talvez o ideal de povo miscigenado e etc. Mas do ponto de vista prático, não é assim que as coisas acontecem, né? Basta, por exemplo, você fazer o teste do pescoço e ver quantas pessoas negras estão aqui nesse cinema. Eu acho que isso diz muito, talvez, sobre a experiência de ser negro num país como o Brasil, né? Então, acho que essa crítica que você trouxe foi muito da hora de, trazer um tipo de narrativa cinematográfica conceitual, né? Mas através de pessoas negras. Que isso é mais difícil, né? E acho que faz a gente, talvez, refletir que o espaço das pessoas negras é onde elas quiserem, mas talvez sim, mas é preciso pessoas aí como Jefferson ousadas o suficiente para poder bancar, talvez, os desafios que você teve que enfrentar para poder conseguir orçamento para esse filme. Tem uma relação assim, eu quero ser o que eu vejo, né? E o que ele vê na televisão? Exatamente. Eu quero ser o que eu vejo, o que eu conheço. Eu quero ver o que está no Instagram. Não, a falta de referência, né? Essa coisa da falta de referência do que você é de fato é muito angustiante. É um conflito interno muito angustiante. O filme escancara isso. Com qual expectativa? No meu ponto de vista, com a expectativa que nós nos tornemos de fato seres humanos. Que a nossa humanidade ela fique presente. Quando eu passo na rua e vejo uma pessoa diferente de mim, mas é um ser humano. Quando eu estou aqui dialogando com as pessoas e que a gente tenha pontos de vista diferentes, mas ainda assim somos humanos. Então que a gente se lembre
disso, porque a gente está vivendo um processo de sociedade que está descaracterizando muito a nossa humanidade o tempo todo, né? Boa noite, Ju, boa noite, Jefferson. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jefferson, que você falou que esse é seu filme mais pessoal, né? E eu queria saber o que Narciso tem a ver com aquele menino da Vila Mecânica Pesada, lá de Taubaté, onde nós dois temos orgulho de ter nascido no mesmo lugar, né? Essa é a pergunta, tá? Mas eu estou aqui de pé, e vou falar bastante aqui, para te dizer que você é um orgulho para a cidade de Taubaté, para o Vale do Paraíba, para o nosso país, enquanto artista, enquanto diretor de cinema, enquanto preto que está na linha de frente para Curador do Oscar para derrubar os paradigmas, quebrar muros e mostrar a força do taubatiano, que hoje tem como referência, sim, Mazzaropi, só que Mazzaropi já é a nossa estrela maior. Eu falo isso direto, porque quando fala de cinema nacional e quando fala de Taubaté, além de lembrar daquela uma que foi falsa, lembro do Mazzaropi, mas não, nós temos Jefferson D. E Taubaté não sabe disso. Taubaté se recusa a reconhecer você como grande nome da cultura brasileira, como um grande nome do cinema mundial. Mas nós estamos aqui, ó, representado em 6 taubatianos. Está ali a Leila. Leila, faz favor. A Leila é ativista da causa feminista. Está aí, ó. Mora lá perto da Chácara do Visconde. Está aí o Vacari, Márcio Vacari. Grande cineasta, defensor do cinema independente do nosso país. Está aí, ó, com a história. Luiz Cláudio Daniel, aqui do meu lado. Ator, diretor de teatro, diretor de cinema também. Varusca Neves, uma moça que é atriz, agora saiu de Taubaté também, lá do Bonfim, e hoje está aqui estreando no Teatro Laura Cardoso, representando a nossa arte. E nós estamos aqui também. Eu tive que ir na Escola de Cinema Darcy Ribeiro para conhecer você pessoalmente, porque a cidade de Taubaté não nos dá esse apoio, não nos permite aproximarmos enquanto artistas, não nos permite trabalhar a nossa arte da forma mais genuína, mostrar o nosso povo, as nossas periferias, os nossos talentos. Mas enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos aqui resistindo, insistindo e tentando quebrar junto com você, porque você é nosso farol. Obrigado. Você é a nossa referência, sabe disso. Tá? E conte com a gente sempre nessas lutas para a gente mostrar para Taubaté e para o Vale do Paraíba que o período colonial já acabou, já ficou para trás. E nós precisamos nos libertarmos de vez desse colonialismo que ainda insiste a arraigar enquanto erva daninha na nossa sociedade. Bravo! Viva Taubaté, viva o Cocão da Central. Gente, eu sou de Taubaté, eu, a grávida de Taubaté. É de Camargo, fiz de Moreira. A velhinha de Taubaté. Cidade é um folclore, né, cara? Tem o velhinho também agora. Não, mas desculpa, tem uma história, agora eu vou falar sério. Eu nasci muito perto do sítio do Pica-Pau Amarelo. E na minha infância, e isso tem tudo a ver com o Narciso. Talvez o Narciso seja acerto de contas com o Monteiro Lobato. Na minha infância, nos primeiros anos da escola, todo ano tinha uma peça, tem a Semana Monteiro Lobato, tem até hoje lá. E aí tem uma homenagem, de fazer uma pecinha de teatro homenageando o Monteiro Lobato. E adivinha quem era o Saci todo ano, né? Mas eu não queria ser o Saci. Eu queria fazer o Pedrinho. Eu queria fazer a Emília, eu queria fazer o Visconde de Sabugosa, mas eu só podia fazer o Saci. Então eu acho que o Narciso, de certa forma, André, é um pouco esse filme pessoal, esse acerto de
conta, sabe? Então, muito antes da gente ouvir, até do movimento negro, falar desse racismo e desse eugenismo do Monteiro Lobato, eu já odiava o Monteiro Lobato com 6 anos de idade. E é interessante, né, que quando a gente sente profundamente, né, e resolve algo dentro da gente, a gente proporciona para muitos, né? Por outro lado, como atriz, o que a gente precisa? A gente precisa de oportunidade, sabe? Bons papéis, né? Ter bons textos, boas histórias. E aí, quando a gente tem, modéstia às favas, larga a gente no salão, que a gente se enrola, entendeu? Mas é muito importante que também tenham as oportunidades. A gente está no momento, né, da inserção da atriz, do ator negro, na dramaturgia, está na moda, né? Mas não é isso. Ainda não é isso, né? Para mim, assim, é a consciência da história, né? Que para eu estar aqui hoje, fazer um filme, ser um cara que vota no Oscar, ser um diretor dentro da maior produtora da América do Sul, da América Latina, que é a TV Globo, Estúdios Globo, por uma consciência da história, de que antes de mim tiveram pessoas que abriram portas, que trabalharam, que construíram narrativas, e que eu estou aqui, e que a minha função também é abrir portas, né? Então, para mim tem muito essa responsabilidade de ter o elenco na frente da tela, mas é muito importante também esse lugar da formação, da gente ter produtores negros, da gente ter diretora de fotografia negra, de ter técnica de som, de ter técnica de muita gente preta trabalhando atrás da câmera. Então, para mim, tem essa consciência da história, né? De que eu sou só ali eu faço parte dessa energia boa, né? Que eu descendo dessas pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje, né? Então, para mim, tem essa consciência da história.